Bom demais começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura, nesse horário que a gente inicia o programa agora. Conta mais 60 minutos e aí teremos um programa diferenciado para você que quer saber sobre saúde. Portanto, fique conosco a partir de agora, repetindo 60 minutos de pura informação, tá? Mandar um abraço aqui pro pessoal da Rádio Trianon 740 AM, Rádio Universal 810 AM de Santos, TV Guarulhos, Canal 3 da NET, TVética.com.br e tvexito.com.br. Acompanhe a nossa programação. Nós temos reprise desse programa às 18h10 e às 6h10 da manhã. Quero te chamar a atenção para participar conosco ao vivaço, através, né? Se você estiver nos acompanhando agora, 11 5081 3782 é o telefone do telespectador e ouvinte. 11 5081 3782. Ah, Liliane, não dá. Estou te assistindo pela internet, melhor ainda, ó. Sabe por quê? Imagem e som. E ainda porque eu ofereço a você. Todos os dias aqui te faço o convite. Baixe o aplicativo da TV Êxito, é de graça. O que você está esperando aí? Mostra o aplicativo da TV Êxito para todo mundo que está nos acompanhando, porque através de um clique, olha aí como é que ele é charmoso, né? Você pode nos acompanhar 24 horas por dia, porque essa é uma programação diferenciada para você. Eu quero aqui saudar os nossos amigos ilustres convidados, o cirurgião dentista Luiz Otávio Benatti. Como vai, Luiz Otávio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Liliane? Como é que vão o pessoal aqui? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Agora você tem que falar assim, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, porque nós somos assistidos no Japão. Nossa! A internet é bom demais, né? Obrigado pela participação desde já, viu? Obrigado. Também saudá-la, psicóloga Lourdes de Paula Gomes. Como vai? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Também recebê-la é uma alegria muito grande. Já pega papel e caneta, que eu vou repetir o telefone do telespectador e ouvinte para você, tá? O nefrologista Lúcio Requião Moura, diretor da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde aos demais, ao telespectador e ao ouvinte. Também comigo, ela que é cirurgiã plástica, Fernanda Ferreira Bordi. Como vai, doutora? Tudo bom, você, muito obrigada pelo convite, é um prazer participar do programa. Muito bem, hoje é comemorado o Dia do Psicólogo, data aí em que a profissão foi regulamentada no país, há 50 anos. O Brasil tem 216 mil profissionais em atividade que buscam estudar a mente e o comportamento do homem e orientá-lo em suas dificuldades emocionais. Nos últimos 20 anos, a psicologia ocupa posições cada vez melhores no ranking de profissões do futuro, isso aí publicado pela revista Forbes. Se é a profissão do futuro, como é que está no presente a nossa psicóloga aqui da mesa? Parabéns pelo seu dia de hoje. Muito obrigada. E agradeço em nome de todos os psicólogos. Mas eu acho que hoje a psicologia é um canal que tem uma interface com todas as áreas da vida humana. Uhum. E, sobretudo, com o próprio homem, dele com ele mesmo, né? Então, o trabalho do psicólogo tem sido um trabalho muito interessante, porque tem facilitado o contato com o indivíduo, do indivíduo com ele, o contato do indivíduo com a educação que tem, com o país que vive, né? Com, enfim, com os meios, com a tecnologia, além da ciência, né? Com a neurociência aí ajudando de forma fantástica a descobrir formas de lidar com doenças que antes praticamente nós desistiríamos, né? Hoje a psicologia tem um campo muito mais amplo. E o trabalho do psicólogo está cada dia mais valorizado, ainda bem. Mais valorizado, então temos que comemorar? Temos que comemorar. Hoje os planos de saúde já contemplam, inclusive, o tratamento do psicólogo, do profissional. No passado, não, né? Sim, mas é necessário que isso se amplie, Liliane, porque em 12 sessões, terapeuta, mesmo que milagroso, não traz mudança alguma. A psicoterapia é uma questão... 12 sessões por mês ou 12 sessões 12 sessões no total. 12 sessões por mês seria interessantíssimo. Que mente brilhante que faz essa conta, né? Não, ele pode ter algum trauma, ele pode ter algum problema. 12 sessões? 12, não, 10, 5, não, vamos por 12. Onde se viu? Não dá para mensurar isso. Não dá. Sobretudo se uma criança que tem alguns problemas de bronquite ou
Por exemplo, crianças que convivem com epidermólise bolhosa, que eu trabalho com muito, é uma doença da epiderme, a doutora conhece, que a epiderme racha e cria bolhas por todo o corpo. A distrófica acaba trazendo grandes transformações no indivíduo, feridas pelo corpo todo. Então, além de crianças com outros problemas, com lúpus eritematoso, muita coisa que a gente trabalha que antes o trabalho do psicólogo não era nem sequer cogitado, né? Hoje a gente faz coisas muito interessantes. Muito bem, você também pode aí hoje saudar o seu psicólogo, os seus amigos psicólogos, porque nós comemoramos o dia dele, e mandar inclusive a sua pergunta pelo chat da tvexito.com.br. Lá tem ao lado, você pode preencher e participar conosco, ou ainda por telefone, se estiver nos acompanhando agora, ao vivaço. 11 5081 3782. Deixa eu mandar um beijão aqui para Anderson Barreto, que nos acompanha lá de Campos dos Goitacazes. Stephanie, beijo aí no coração, obrigada por estar conosco, viu? Eu sigo aqui te contando que, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, 1 a cada 10 brasileiros tem problemas nos rins. Olha, veja, é grande o número, né? O sódio presente no sal e em alimentos industrializados é um dos principais vilões. A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo diário de até 5 gramas de sal, mas o consumo médio, sabe de quanto? 12, mais que o dobro. O problema tende a se agravar no frio, devido às refeições mais calóricas. Eu sei que o povo consome mais açúcar, mais sal que o povo está consumindo, é? As duas coisas, na verdade, né? Conte-nos. Eu queria, antes disso, parabenizar a colega pelo Dia do Psicólogo. Obrigada. Parabéns, e externar a todos os psicólogos o abraço da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E, na verdade, o consumo de sal ele é universal, né? O ser humano, o sal, o componente principal do sal é o sódio, né? Quando a gente está falando de sal, a gente está falando de sal de cozinha mesmo. E o componente químico mais importante do sal de cozinha é o sódio. E o sódio é um dos elementos mais frequentes no corpo humano. Então, ele é fundamental na nossa constituição, na regulação de uma série de atividades vitais. E o consumo de sal, ele é universal. Todas as sociedades do mundo consomem sal. Mais ou menos quantidade, mas consomem sal. A grande questão é que a vida moderna nos trouxe diversos hábitos que não são muito saudáveis, e um deles foi o excesso de sal na dieta. Isso porque a gente tem trocado ao longo dos anos muito a nossa matriz de alimentação, né? Cada vez mais a gente utiliza alimentos industrializados, pré-feitos, né, pré-formados, pré-cozidos, e o sal é um dos elementos mais utilizados pela indústria de alimentos para conservar o alimento, né, para conservação. Então, presta atenção. Você que não tem por hábito adicionar sal à sua comida, mesmo assim o está consumindo quando compra comida pré-fabricada. Isso, mesmo assim, que a gente utilize a comida natural, vamos supor que uma família... Pré-fabricada é boa, Preparada. Uma família que mora numa fazenda autossustentável, que faz agricultura de sustentação da sua família e que não utiliza nada industrializado. E mesmo que ela não acrescente a preparação dos seus alimentos, o sal de cozinha, ela está comendo sal. Porque o sal ele é universal, ele está presente em todos os animais, ele está presente nos vegetais. Então, a gente consome, mesmo que não adicione à preparação dos alimentos nada de sal, e mesmo que não utilize alimentos industrializados, a gente come em torno de 2 gramas de sal por dia. O ideal seria? Seria 5. Quer dizer, a gente teria aí uma folga de acrescentar mais 3 gramazinhas de sal por dia. Então, o sal é universal, não tem como retirar e nem pode retirar, porque ele é fundamental para algumas funções vitais. O grande problema é que a gente sai da agricultura de sustentação e passa a ter uma vida absolutamente industrializada, né? A gente vai ao mercado, praticamente tudo que a gente compra no mercado, até para a nossa despensa, a nossa geladeira, é produto que necessita de conservantes para manutenção do produto em prazo de validade. Ele se torna perecível. Aliás, é muito engraçado, doutor, que vale a pena essa observação.
Fala assim, compra orgânico, né? Aí você vai lá toda feliz comprar o orgânico, quando você pode, porque o orgânico ainda é mais caro. Aí você fica olhando o orgânico, você vai um dia, 2 dias, 3 dias, o orgânico está do mesmo jeito. Aí você fala, como é que esse orgânico ficou aí desse jeito? Eu levo para casa, se for tirado lá, colhido, né? À tarde ele já está mais murchinho, ele já está mais... Porque, claro que também tem ali algum conservante que o mantém daquele jeito, ou não? Estou falando bobagem? Com certeza, não. Não, Você é tem certo. certeza? Na verdade, as frutas e verduras, o que se utiliza para conservar são outros produtos químicos à base de agrotóxicos, né? Eu estou falando mais aqui nos alimentos industrializados mesmo. Mas aqueles que os vão enlatados, latas, embutidos, porque o sal é fundamental para a conservação desses alimentos. Então, e também a gente passou a se alimentar menos em casa, né, a comida feita por nós mesmo em casa, e passamos a nos alimentar mais fora de casa. Então, o teor de sal é absurdo, né? 12 gramas que você falou no início é uma média, né? Por exemplo, se você vai no estado da Bahia, onde a comida tem um teor de sal muito maior, por exemplo, do que em outros locais, pela característica da culinária, isso pode chegar a 18 gramas. Misericórdia. Então, o nosso hábito alimentar modificou muito e a quantidade de sal ingerida aumentou bastante. Em relação a essa diferença de calor e frio, a questão no frio a gente passa a comer mais coisas calóricas, sim, é verdade, você falou, mas a gente passa a comer mais coisas conservadas, industrializadas. Então, a gente observa claramente um aumento do consumo de sal durante o período mais frio. Isso pode trazer sérias consequências à saúde. Rim, problema no rim dói, ele dá um sinal de alerta. Como é que a gente... Quer dizer, o ideal seria fazer check-up todo ano, claro, mas o que dizer para o nosso telespectador e ouvinte o doente ou o paciente renal, ele só vai quando ele sente dor? Na verdade, existe uma gama de doenças que podem acometer o rim. Aquela que é mais frequente e que é mais grave é a que a gente chama de doença renal crônica, que é quando o indivíduo, a pessoa que está acometida dessa doença, passa a perder a capacidade que o rim tem de filtrar o sangue, de formar urina, de tirar os elementos tóxicos do sangue e colocar na urina para que eles sejam eliminados. E é o que a gente chama de doença renal crônica. Quer dizer, a doença renal crônica é uma doença silenciosa, leva muito tempo para você perder totalmente a função renal, e esse é o grande problema, não dá sintomas. Quando os primeiros sintomas vão aparecer, em geral o indivíduo perdeu 90% da capacidade de filtrar o sangue. E a única alternativa que tem é fazer um tratamento que substitua aquilo que o rim não está conseguindo mais fazer, que é o que a gente chama de diálise ou transplante, que é colocar um rim novo. É lógico que existem outras doenças renais, mas essa é a mais preocupante por ser a mais frequente, por ser aquela de maior gravidade e que, do ponto de vista de saúde pública, que traz mais custos em termos de impacto de qualidade de vida e impacto financeiro no sistema público de saúde. Então é aquela que a gente tem a maior preocupação. Só para você ter uma ideia, na cidade de São Paulo, que a gente imagina que tem um sistema de saúde um pouco melhor e mais organizado do que outros lugares do Brasil, de cada 10 pessoas que começam a fazer diálise, que seria o final da doença renal, 7 não tinham nem ideia de que tinham doença no rim. Então, a ideia que a gente tem, e é importante a gente falar sobre a doença do rim, é de que a prevenção é fundamental. Mas como é que previne? E o diagnóstico precoce é fundamental. Eu procuro um nefrologista e digo, doutor, me faz um exame? Como é que funciona? Na verdade, a prevenção da doença renal crônica, como qualquer outra doença, parte do princípio que você precisa saber quem são as pessoas que estão sob o risco de desenvolvê-la, que é o que a gente chama de fatores de risco. Quem são as pessoas que têm os fatores de risco? Os principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença renal são os mesmos fatores de risco para o desenvolvimento do infarto, do derrame e das doenças do coração, que são universalmente conhecidas. Pressão alta, diabetes, se tem história na família de pessoas que tiveram doença no rim, excesso de sal na alimentação, tabagismo. Então, são basicamente os mesmos fatores de risco. Esses indivíduos, eles precisam ter, pelo menos uma vez por ano, a sua saúde renal avaliada, que é muito simples, através de um exame de urina e de um exame de sangue, que a maioria dos médicos, quando acompanham esses pacientes, fazem. O grande problema é que a massa dessas pessoas não está tendo avaliação médica, né? Não está sendo avaliado de forma correta, ou quando tem, não está sendo avaliado de forma correta.
Então, para poder se prevenir, tem que se identificar quem são aquelas pessoas que estão sob o risco de desenvolver a doença. Aqui, ó, doutor Lúcio, quais os alimentos que mais contêm sódio, se tratando aí de cesta básica brasileira, e quais os alimentos mais comuns? É a Graça da Lapa que pergunta. Graça, obrigado pela sua pergunta. Os alimentos que contêm a maior teor de sódio são os alimentos industrializados, aqueles que são enlatados, os embutidos e os enlatados. Por norma da legislação brasileira, é obrigatório que no rótulo de todos os alimentos industrializados esteja presente a quantidade de sódio. E, atrelado a isso, do lado vai estar um valor que chama VD, que está em porcentagem, que é a quantidade ideal, que é a quantidade que aquele alimento representa na quantidade que você deveria comer daquele nutriente durante todo o dia. Então, vou dar um exemplo. Você tem um embutido, uma salsicha. Então, você vai fazer um cachorro-quente para a criançada e está lá. Vai ter a quantidade de sódio que tem naquele pacote e do lado vai estar dizendo quantos % aquilo equivale do sódio que você pode comer no dia todo. Então, isso você pode identificar, inclusive no sanduíche que você come na loja. Isso é obrigatório pela legislação brasileira atual. Doutor Lúcio, o sal atrapalha um paciente com esteatose, que é a gordura no fígado, né? Não tem relação. Aí também é um distúrbio alimentar. A esteatose é uma doença do fígado e está muito mais relacionado ao excesso de gordura e açúcar. Não tem nenhuma relação com excesso de sal. Diz ainda que ele tem pressão alta, ela, Rosileme, esteatose, e por mais que ela tente lá comer sem sal, às vezes o paladar fala mais, Rose, é porque vicia, né? Na verdade, existem estratégias para você substituir o sal no tempero da comida. Eu não sou um cozinheiro, mas, por exemplo, eu falo para os meus pacientes, se dá certo, substitua o sal por limão e pimenta, por exemplo, ou por ervas. É possível você conseguir temperar a comida sem precisar necessariamente usar 10, 12 gramas de sal por dia. Alguém aqui é apreciador de sal, em especial? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Gosta, doutora? Fala pertinho do microfone. Eu muito. Eu vejo, às vezes eu vou almoçar com uma amiga, etc., e aí, ou jantar, né? Antes mesmo de provar, já faz a adição de sal. Aí eu falei, mas escuta, não te ocorre que de repente essa comida pode estar ao seu gosto, ou até salgada, por que não, né? Mas já vai, é automático no tempero, né? Eu sou assim. Gente, retirada de pele pós-bariátrica é direito do paciente. Fique atento aí a essa notícia agora. Você que está próxima a fazer uma cirurgia bariátrica ou já a fez, viu? O procedimento é mais recusado por convênios, embora seja garantida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Depois dela, vem a cirurgia de retirada de pele, necessária em decorrência da perda de peso. Para o paciente pós-bariátrica, porém, a retirada da pele excedente é considerada cirurgia plástica reparadora e o procedimento é um direito do paciente. Agora, doutora Fernanda, na prática, como tem acontecido esse comportamento? Os planos têm aceito? Não, de uma maneira geral, eles dificultam bastante. Às vezes, eles liberam a cirurgia de abdômen, que é a abdominoplastia, porque é onde incômodo maior para o paciente, mas mesmo assim demora bastante. As outras são mais difíceis ainda, uma cirurgia de uma mamoplastia pós-bariátrica, a braquioplastia, que é a retirada de pele do braço, de coxa, que também incomoda muito, porque esses pacientes perdem 40, 50 quilos e têm muito excesso de pele. E os convênios nem sempre liberam, não. Demoram. É uma queda de braço. É uma queda de braço. E é um direito mesmo, previsto em lei. Às vezes, alguns acabam fazendo sem o convênio liberar, depois vão brigando com o convênio. E há casos de reembolso? Então, alguns reembolsam, mas sempre com dificuldade. Muita dificuldade que eles têm, e isso é uma coisa que, até parabenizando também a doutora Lourdes, é uma coisa que altera, né, a autoestima, e o paciente precisa muito disso, né? Aí cria uma dismorfia também, né, doutora? Que é complicado. Sim, paciente, é uma dismorfia, né? E eles faz uma cirurgia bariátrica, é uma cirurgia
sacrificante, e depois eles ficam com aquela sobra de pele e incomoda muito, sempre assim, 1 ano e meio, 2 anos, que é o período que libera, e o convênio, às vezes, fica mais 2 anos para liberar, e é muito difícil. Agora, é curioso, né? Porque uma cirurgia reparadora, que é como eles dizem que não tem por que cobrir, porque é reparadora, né? Reparadora do quê? Né? O que vem antes disso para ser reparado? É então, o que incomoda a pessoa ou é uma necessidade física? Então, eles consideram, o que é considerado cirurgia reparadora é uma cirurgia que traz uma incapacitação física, por exemplo, uma cicatriz de queimadura, que você não consegue esticar um braço, o pescoço, isso se considera uma cirurgia reparadora. Um defeito que nasce, um defeito congênito, aí eles consideram reparadora. A pós-bariátrica entraria na estética, mas como a Anvisa liberou, eles têm que considerar como reparadora, porque na verdade a autoestima e o psicológico do paciente também o paciente está incapacitado às vezes para exercer uma função normal com aquela sobra de pele que pode acarretar dermatites, é reparadora, mas eles entram nessa parte que é psicológico. Vai um desses diretores fazer uma cirurgia, depois a gente conversa, né? Parece que tem que passar pela pele. Doutor Lúcio, o aumento do consumo de água pode também aumentar a frequência urinária? A dona Amalisiles, do Jardim Guarapiranga, que pergunta. Em geral, dona? Amazilis, obrigado pela sua pergunta. Em geral, o aumento do volume de água que a gente consome no dia não altera a frequência. O que nós estamos falando com frequência? Quantas vezes a pessoa vai urinar? Altera o volume total de urina. A capacidade, a bexiga consegue... ela é um órgão que consegue distender até volumes grandes. Então, na maioria das pessoas, a gente não vai ter problemas com a frequência. Quem que vai ter problema com frequência? Geralmente são os idosos, porque você vai perdendo a elasticidade dos tecidos, é o próprio envelhecimento. Então, os idosos têm esse problema com aumento de frequência, se aumentarem muito o volume de líquido que ingerem. E os homens que têm alteração de próstata, aumento do tamanho de próstata. Então, agora, doutor, mas diz assim, quando você bebe mais água, você filtra mais, quer dizer, usa mais o rim. Isso é bom ou é ruim? Na verdade é bom. Nada em excesso é bom, né? Então nem a água em excesso também é bom. A gente tem que eliminar uma quantidade de substâncias tóxicas por dia e a forma principal que a gente tem de eliminar isso é através da formação de urina. A maioria desses elementos são elementos químicos que precisam ser dissolvidos em um solvente, que o solvente universal é a água, o nosso solvente é a água. Então, para poder eliminar isso, a gente precisa ter um volume de água satisfatório para que isso não gere problemas, como, por exemplo, a formação de pedra no rim. Normalmente, o cálculo que a gente orienta o paciente a fazer, a pessoa a fazer, não precisa ser paciente, um indivíduo saudável, é em torno de 30 ml de água para cada quilo de peso. Então, se a gente considerar um indivíduo entre 60 e 70 quilos, que é o peso habitual do brasileiro, a gente estaria em torno de 2 litros de água por dia. Isso seria suficiente. Quando que a gente precisa ingerir mais do que isso? Em dias mais quentes, mais secos, como a gente tem vivido em São Paulo ultimamente, e se os indivíduos são praticadores de exercício, como maratona, Cooper, é importante aumentar além disso, mas no basal seria o ideal. Em torno de 30 ml. Água para todo mundo aqui, ninguém bebeu. Ninguém bebeu, pois é. Ai, meu pai do céu, vamos fazer o exercício. Vocês tomam com frequência água? Eu tenho que me policiar, você acredita? Não, eu tomo muita. Toma bastante? Como muito sal, mas tomo bastante água. Agora, a frequência de urina está mais relacionada com a capacidade que a bexiga tem de se distender e o volume que ela consegue. Então, quem tem maior quantidade de problema com frequência urinária são os idosos e os homens que têm aumento de próstata, problema prostático. Muito bem. Um estudo recente da Unesp comprova que, além de causar manchas amarelas nos dentes, a fumaça do cigarro altera a estrutura do esmalte da camada logo abaixo dele, a dentina. Ela também modifica as propriedades da resina composta, utilizada em restaurações dentárias. A investigação constatou ainda a presença na fumaça de substâncias potencialmente cancerígenas, como o cádmio
e o chumbo. É isso, doutor Luiz Otávio Benatti? É isso mesmo. Também gostaria de estar parabenizando aqui a colega. Parabéns pelo seu dia. Bom, é isso mesmo. Essa pesquisa foi feita na Unesp. A gente já tem ela mais ou menos já há um tempo já aí com essa informação. De acordo com a Sociedade Brasileira aí de Periodontologia, a gente sabe que o fumo ele é um fator de risco para as doenças bucais. Né? Entre a mais grave, a gente pode considerar o câncer bucal. Você tem entre os cânceres da cavidade oral, você tem no lábio, você pode ter na língua, você pode ter também na mucosa. Né? Existem alguns casos que vai para a faringe, para a laringe. Esses são como eu posso dizer, a parte de patologia bucal referente à parte de câncer. Outros fatores, o fumo também pode ser um fator de risco para a doença periodontal. Né? Ela pode causar reabsorção óssea, né? Pode causar também retração da gengiva. Ela pode... uma dos componentes do cigarro, que existem mais de 4.700, existem aí pelo menos 50 que são muito nocivos. E quando associado, por exemplo, ao uso de álcool, o potencial para se tornar um câncer, ele acaba sendo até 2 vezes mais. Né? A gente sabe também que, de acordo com essa pesquisa, as manchas que o cigarro, através das pigmentações da nicotina, podem comprometer a estética dessas resinas, que a gente chama de faceta de resina nos dentes da frente. Então, o tempo de duração dessas resinas ela acaba sendo menor do que uma pessoa que não fuma. A gente também tem um dado estatístico muito importante, que esse fator de risco, que é o fumo, ele, quando é diagnosticado um paciente com câncer bucal, a gente sabe que 90% deles que vieram a óbito são pacientes que fumavam. Então, a relação do fumo com o câncer bucal e com a incidência de óbito, ela está em torno aí de 90%. Né, quando comparado a pacientes que não fumam, né, e estamos falando de câncer bucal. Então, o fumo, realmente, ele provoca alguns danos, né, de certa ponta até irreversíveis. Em alguns casos, a gente sabe que a perda do elemento dentário, pela essa reabsorção óssea, ela pode não ocorrer só em um sítio, ou seja, em um dente, mas pode ocorrer em vários sítios, né? Então, uma dica que fica para os ouvintes é a seguinte: você que tem sinais onde a gengiva tem pequenos pontos sangrantes quando você escova, quando você passa o fio dental, e você também é um fumante, eu sugiro que você procure um especialista na área, que chama-se periodontista, para poder estar fazendo essa avaliação, para saber como é que anda a sua saúde gengival, a sua saúde de tecido ósseo, que é aquela parte de tecido de suporte que fica embaixo da gengiva. Essa é a dica que eu deixo aí para os ouvintes. O que chega a esse grau? Mas eu já fumo há tanto tempo, não tem nada disso. Significa que ele é candidato? Significa que existe um tempo estimado para que isso aconteça? Difere de pessoa para pessoa? O que dizer? Isso, bom, essa pergunta foi excelente. A gente sabe que a quantidade de cigarro, por exemplo, um paciente que fuma um maço de cigarro por dia, ele tem um fator de risco muito mais acentuado para desenvolver essas doenças bucais do que um paciente que fuma apenas um cigarro por dia. O paciente que já faz uso do cigarro como hábito há mais de 20 anos, ele tem um fator de risco muito mais acentuado do que um paciente que começou a fumar faz um mês. O importante é a gente saber que o fumo ele é sim um fator de risco e que vários componentes, tá, que envolve a composição química do cigarro, do tabaco, mais de 60% pode ocasionar danos irreversíveis à cavidade oral. Tá? São fatores que eu chamo de fatores combinados, multifatorial. Não necessariamente únicos ou únicos exclusivamente, esses componentes químicos vão prejudicar, mas é a soma do comportamento. Então, um paciente que fuma mais de um cigarro por dia, um paciente que fuma muito tempo, um paciente que não faz sua higiene oral, um paciente que não faz as suas consultas periódicas no seu dentista para fazer essa avaliação,
né? E o importante também lembrar aqui é a parte de câncer bucal, que realmente o fumo ele pode potencializar e muito a questão do desenvolvimento de câncer bucal. Tá aprendendo aí conosco? Que bom. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial. Já já a gente volta, inclusive, né, com outras informações sobre saúde para você. Não saia daí, é rapidinho. Os grandes nomes da música você encontra aqui na TV Êxito. Baú Musical, todas as quartas, às 8 da noite. Estamos de volta aqui com o programa Gente que Fala, e uma pergunta importante que foi feita no intervalo, que eu vou repetir para vocês aqui, é com relação à coloração da urina e o odor. Né? Se ela tem ou não, se isso faz diferença, e a coloração sendo mais clarinha, quer dizer que está sendo mais purificada ou não necessariamente? Não, então, a coloração da urina, ela é determinada pela quantidade de água e dos sais que o rim coloca para fora. Então, numa situação normal, a urina ela é amarelo-ouro, é a cor que a gente chama a urina normal, amarelo-ouro. Por exemplo, se está num dia quente e você tem pouco acesso à água, você vai transpirar, você está perdendo água e você não está ingerindo água, a sua urina vai ser bem mais escura, um amarelo mais escuro, e o odor vai ser maior, porque o que dá o odor à urina é justamente os elementos que o rim está colocando para fora. Isso não significa necessariamente uma doença, a gente tem capacidade de ajustar isso. Entretanto, se na sua rotina normal, ao longo do tempo, você está perdendo a coloração da urina, ela está ficando mais clara, significa que você está perdendo a sua capacidade de eliminar os solutos, que são os sais, as toxinas que o rim tem que colocar para fora. Porque a capacidade que o rim tem de eliminar a água é uma das últimas funções que o rim vai perder. E aí o indivíduo passa a reter água e tem inchaço como o sintoma clínico disso. Mas eu queria insistir que isso não deve ser o marcador de que ele tem doença no rim, porque a doença no rim ela é silenciosa. Quando percebe-se isso, já está em fases finais de adoecimento. Então, o ideal é identificar no fator de risco ou ter um diagnóstico precoce através do exame de sangue e do exame de urina. Dicas da gente para você aí. Dicas da gente. Dicas da gente. Dicas da gente. Olha, tratamento e atendimento odontológico de graça. A Faculdade de Odontologia da USP presta assistência odontológica à população de graça, exceto com próteses e outros serviços que tenham custo de laboratórios, viu? A clínica odontológica funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 11 da noite, e aos sábados, das 7 da manhã ao meio-dia. O setor de urgência não realiza tratamento apenas curativo e atende as pessoas de qualquer idade que estejam com dor de dente, abscesso ou hemorragia. Funciona de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 2 da tarde até as 8 da noite, exceto feriados. Vamos anotar aí o telefone para informações? 3091-7418. 3091-7418. A USP fica na Avenida Professor Linneu Prestes, 2227, Cidade Universitária, em São Paulo. Tá? Dado o recado aí. Vamos para a rede social. Ou redes sociais, divulgar isso aí, porque vai ajudar muita gente, tá? Olha, para psicólogos, redes sociais aceleram a fobia social? Sim. Sim. Conte-nos aí, nossa psicóloga aqui da mesa. As pesquisas mostram que cada vez mais as pessoas se isolam. Mais tempo na internet, mais tempo no Face, mais tempo no WhatsApp, mais tempo, menos tempo junto. Então, menos relacionamento. Porque o que existe é uma situação virtual. O indivíduo não está, de fato, vivendo aquela situação. Curtir
uma foto de viagem não significa ter viajado junto, né? Não ter compartilhado as mesmas emoções. Então, na verdade, além da depressão, que é uma questão que já se havia discutido, né? Observa-se transtornos sociais, e nas crianças o comprometimento é ainda pior, porque a parte psicomotora que se desenvolve nos primeiros anos, até por volta dos 7 anos, né, no período intuitivo em que a criança fala, anda, corre, começa a ter equilíbrio, dominância de mão, de perna, de olho, enfim, lida com as relações espaciais, ela acaba não tendo essa vivência, porque ela está apertando o botão. E, infelizmente, o corpo humano, né, não precisa só de apertar um botão, ele precisa de ação. Né? Nós temos cheiro, músculos. Né, gente? Eu falo com o povo, não sente cheiro mais nada. Tudo bem que eu trabalho em televisão, trabalho em web, trabalho e gosto, mas é fundamental que isso aconteça no nosso dia a dia. Sim, porque relacionamento é uma coisa de olho no olho, de toque, de acolhimento, de abraço, e essas coisas estão ficando cada vez mais distantes. Então, observa-se também muitos casos de transtornos sociais. Né? As pessoas começam com dificuldade de receber familiares em casa. É uma situação bem dolorosa. E nova também, né? E nova. Mas a questão da criança, principalmente desde o videogame até agora, né? Aquele que é de musiquinha, que você pula, né? Que você tem que fazer o exercício de perna dominante, dominada, tal. Aquele ainda é ótimo. É benéfico. É benéfico, mas os outros... Onde você aperta só um botão. Nem sempre. Tecnologia é indispensável. Todos nós sabemos. Isso nem é discutível. Mas a forma como está sendo empregada realmente... Eu li recentemente uma pesquisa dizendo que crianças e até adultos, mas principalmente crianças, com mais de 2 horas em frente de algum aparelho eletrônico, fazendo uso, e quer seja inclusive da televisão, prejudica e poderia causar ou desenvolver o déficit de atenção e hiperatividade. E, além disso, obesidade. Obesidade, porque a pessoa fica inerte ali. Inerte. A não ser que façam jogos interativos lá de dançar. Aí sim. Estou procurando, viu, gente? Os jogos, né? Bacana isso. Mas né? É legal, criança, né? Você se balança, tem uma questão de flexão e tal, mas ainda assim, a criança desenvolve o ritmo. Ela precisa correr, pular corda, brincar de amarelinha, saber cair. Saber cair, até jogar bolinha de gude, soltar peão, né? Brincar de biblioquê, tudo isso que não acontece mais, bambolê, essa coisa você toda. Tá xingando o biblioquê, lembra? Lembro. Nossa, mãe, não sabe nem pular o que é isso mais, corda, essa coisa toda é fundamental. A criança precisa desenvolver o corpo, porque é um instrumento dela na vida, né? É um vaso sagrado que precisa estar com as suas potencialidades todas desenvolvidas. E lapidado, né? E lapidado. Gente, comigo na linha, ele que é cirurgião plástico, participa sempre aqui conosco, respondendo as dúvidas nos nossos telespectadores e ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre a braquioplastia, que é a retirada da flacidez na região interna dos braços. São os mais diversos motivos aí: emagrecimento considerável, genética, maus hábitos alimentares, abandono das atividades, entre outras. É isso mesmo, doutor Nelson? Alô? Doutor Nelson, comigo na linha? Bom, já a gente retoma. Alô? Liliane? Tá me ouvindo? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Graças a Deus, tudo em paz. Ô, doutor Nelson, a braquioplastia, que é essa retirada de excesso de pele embaixo dos braços, qualquer pessoa pode ser submetida? Como é que é a braquioplastia? Sim, que é o excesso, né, de volume de pele que a pessoa tem. Ela pode ser feita por qualquer pessoa em qualquer idade? Olha, Liliane, é uma cirurgia que a gente restringe um pouco, viu, Liliane? Porque a cicatriz que ela deixa não é das mais bonitas, né? Das mais interessantes. Tá. Então, geralmente, a gente deixa para mulheres com uma idade um pouco mais avançada. Porque quanto mais alta a idade do paciente, melhor ele cicatriza, de uma maneira geral, vamos dizer assim. Agora, atualmente, com o advento da cirurgia bariátrica, a gente tem pacientes jovens de 20 e poucos anos, 30 anos, que perderam 60 quilos, 50 quilos. Então,
Nesse mundo desses pacientes bariátricos, realmente a indicação diminuiu muito a idade. Entende? Porque essa cirurgia você faz em duas instâncias. Às vezes com o volume exagerado do braço, que tem aquela queda quando a paciente fica de braço aberto, ou o excesso de flacidez, né, Liliane? Então você tem que avaliar em cada caso. Mas devido à cirurgia bariátrica, caiu a faixa etária de indicação. Olha só que coisa, em razão da cirurgia bariátrica. Isso. Pelo advento da cirurgia, antes da cirurgia bariátrica, a gente fazia essa cirurgia a partir de 50, 60 anos de idade. Agora, com o advento da bariátrica, tem paciente que faz bariátrica com 25 anos de idade, e perde 60 quilos, 70 quilos. Doutor Nelson, a anestesia local? O braço tudo pendurado com 25 anos de idade, né, Liliane? Anestesia local? Local e sedação. Tá. Sempre com sedação, né, para não precisar judiar do paciente, né, Liliane? Seda o paciente, é uma cirurgia relativamente rápida, e você tem algumas formas. Você pode fazer, quando é uma bem pouca flacidez, você pode fazer uma incisão na axila. Quando a flacidez é um pouco mais exuberante, você faz uma incisão longitudinal do braço, ou às vezes até uma em múltiplos Ws, que a gente chama, que é uma cicatriz meio ondulada para evitar retração cicatricial. Isso depende de cada caso, viu, Liliane? Mas é assim, a gente sempre procura fazer uma cirurgia antes no paciente para saber se ele cicatriza bem, ou avaliar a cicatriz dele para ver se vale a pena fazer uma cirurgia no braço. Tá certo, eu quero aqui agradecer a sua participação, nobre participação mais uma vez, doutor Nelson Letizia. Um abraço. Eu que agradeço, saúde e paz para todos. Obrigada. Beijo. Aqui também nos assistindo, nos acompanhando, adoro você, sou seu fã aqui de Santos. Um beijo. Quem manda é o Alessandro Ribeiro. Muito obrigada, viu, Alessandro, pelo carinho que está nos acompanhando aqui pelo mês. Isso eu gosto. Eu gosto dessa tecnologia, né, que é rápida, que é tudo, mas não gosto, voltando ao assunto aqui com a nossa psicóloga, não gosto de que a tecnologia nos use. A gente tem que usar as coisas. Sim. Não é? Sim. Não dá para ser consumido por tecnologia. Tem que botar limite e colocar aí uma situação de limite mesmo, né? Não tem outra palavra. Doutor Otávio, no caso dos aparelhos, quais recomendações são feitas pelos dentistas antes de colocar? Existe a possibilidade de uma extração dos dentes? É a Maura de Guarulhos que pergunta. Boa tarde, Maura. Obrigado pela pergunta. Bom, referente à parte de aparelho dentário, que a gente chama de correção ortodôntica, antes de mais nada, o interessante seria fazer uma avaliação. No que é composto essa avaliação? Nessa avaliação, o profissional que é conhecido como ortodontista, ele irá fazer a avaliação tanto dos apinhamentos ou dos desnivelamentos dos dentes, que é o famoso dente torto, tá? Associado com o crescimento esquelético do paciente, né? Então, tem fases que é mais indicado o uso do aparelho para determinadas correções. Depois da fase de crescimento, que a gente chama de o pico de crescimento, fica um pouco mais difícil corrigir essa parte esquelética, né? Vamos supor uma discrepância, o paciente que tem uma boca muito para frente, o queixo muito para frente, a boca muito para frente, são discrepâncias esqueléticas que a gente chama. Depois da fase adulta é difícil corrigir isso daí, né? A gente acaba indicando, em alguns casos, o que a gente chama de cirurgia ortognática, que é uma cirurgia que corrige a parte esquelética. Mas a avaliação ela compõe um exame clínico, né? É importante o exame clínico para avaliar os apinhamentos dos dentes. É feito também uma radiografia conhecida como teleradiografia. Isso é feito no Instituto de Radiologia, para saber como é que anda a parte de tecido ósseo, tanto da região da maxila como da mandíbula. E com esse arsenal de recursos, o profissional irá fazer uma avaliação para saber qual é o tipo de aparelho que o paciente vai usar, quanto tempo de aparelho que ele vai usar e a necessidade de extração de dentes ou não. Um exemplo que eu acabo usando é o seguinte: se a tampa da panela é maior do que a panela, a gente tem que corrigir ou a panela ou a tampa. Então é a mesma coisa. Se o perímetro da sua arcada ela é menor do que todos os dentes unidos, então não tem espaço, né? Aí sim a gente acaba indicando a extração. Agora, apenas reforçando e salientando,
O profissional que faz essa avaliação chama-se ortodontista, ele é especializado em aparelho e com todo o arsenal de diagnóstico ele consegue indicar a melhor forma de tratar, repetindo o melhor tipo de aparelho e se há necessidade ou não de extração. O Helder, do Camusi, pergunta para a doutora Fernanda. Ela diz assim, vejo hoje que a plástica se tornou um procedimento tão comum no cotidiano de homens e mulheres, parece que cortar faz parte do corpo, é algo banal. Onde começa e onde termina os limites para fazer uma plástica aqui? Eu concordo com o Helder, sim, porque tem muitos pacientes que chegam, parece que está indo no cabeleireiro. Eu quero fazer isso, quero aproveitar, fazer tudo. Não é assim. São cirurgias que precisam ter avaliações pré-operatórias, ver como está a saúde, tem suas indicações precisas, cada cirurgia tem sua indicação, não pode se banalizar, mas há uma tendência, porque há um modismo de, eu quero colocar uma prótese, então hoje pessoas vão para diminuir as mamas, mas eu quero colocar prótese também, porque eu quero que fique em pé. Então, a gente tem que avaliar, explicar, cada caso é um caso, e precisa ver como está a saúde dessa pessoa, porque inclusive a psicológica e mental, né? Sim, porque se deixar... em pé um negócio que já caiu... Se deixar, às vezes a gente passa por chata, porque não dá para... Não é uma simples cortar o cabelo, ir na manicure, fazer a unha, porque não é assim. E isso acaba virando um transtorno, né, doutora? Vira assim. Aí já não é mais 200 e pouco, até 300, né? E aí é bumbum, e aí lipo, e aí não já para, né? Eu quero aproveitar e fazer tudo. Nem sempre, porque não é seguro. O seguro é fazer, na maioria das vezes, uma cirurgia de cada vez. A Neide da Lapa pergunta, doutor Lúcio, dor no meio das costas pode ser sintoma de alguma doença renal? Na maioria absoluta das vezes, não. Coluna. Geralmente a dor no meio das costas é de origem osteomuscular. A dor, o rim só em pouquíssimas situações causam dor. As mais comuns é a cólica renal, que é quando uma pedra do rim está passando pelo canal da urina que desce do rim até a bexiga para ser eliminado. Essa é uma dor aguda, intensa, normalmente leva o indivíduo a um atendimento de urgência, porque é uma dor insuportável, costuma ser comparada à dor do parto, né? E a segunda outra patologia que costuma causar dor é a pielonefrite aguda, que é uma infecção do rim, uma bactéria que causa infecção no rim, geralmente está associada à febre, é um quadro relativamente grave também. A 90% das vezes que os pacientes procuram um nefrologista no consultório com dor nas costas, achando que tem algum problema no rim, é dor mecânica, de origem osteomuscular, por questões de postura e, enfim, uma série de outras questões que não têm relação com o rim. Lourdes, quem pergunta é a Bárbara. Adorei a sua pergunta aqui, viu, Bárbara? Diz assim, qual a diferença do trabalho do psicólogo, psicoterapeuta e do psiquiatra? Bom, o psicólogo, se ele fez formação, o 5º ano de psicologia, ele é um psicoterapeuta. Mas é muito importante que ele faça um curso de especialização para saber a área que ele poderia atuar como psicoterapeuta. E o psiquiatra é o médico que avalia a necessidade de esse paciente tomar ou não medicamento mediante um diagnóstico que aponta para uma doença, um transtorno psiquiátrico, né? Ou não. Então, na verdade, o psiquiatra é aquele que avalia, diagnostica e diz: esse paciente tem tal transtorno, para isso ele vai tomar isso, isso e isso. O psicoterapeuta é aquele que acolhe o paciente, né, no seu consultório e trabalha com ele as dificuldades que ele tem e que ele sente com relação a esses transtornos. E qual a forma melhor para ele viver mais alegre, mais feliz e mais inteiro. Isso é o psicoterapeuta. E o psicólogo? O psicólogo na verdade, ele já se forma para ser psicoterapeuta. Tá. Porque na própria faculdade, no 5º ano, é um ano de treinamento onde os psicólogos atendem. Mas o ideal é que esse psicólogo, além de ser terapeutizado naturalmente, né, ele faça um curso de especialização. Perfeito. Aqui conosco a Nair, lá do Paraíso, ou daqui do Paraíso, né, que está pertinho da gente. Quais são os riscos de uma cirurgia de implante, doutor Luiz?
Não, os riscos de uma cirurgia do implante... Desculpa, quem fez a pergunta? É a Nair. Nair, ótima pergunta. Os riscos de uma cirurgia de implante são os mesmos riscos de uma cirurgia ou de uma ferida aberta que a gente chama. O paciente, quando ele vai fazer uma cirurgia, como a doutora aqui comentou, eu acho muito interessante, a gente tem que avaliar no pré-operatório as condições de saúde geral, o que a gente chama de patologia de base, se há alguma. Pacientes com discrasias sanguíneas, pacientes diabéticos, o assunto que nós estávamos falando, que é um fator de risco, o fumo também é um fator de risco, porém não é uma contraindicação total. Pacientes com distúrbios de coagulação são muito mais voltados para a questão sistêmica do que para a questão local. Não existe nenhum tipo de contraindicação cirúrgica para fazer implante dentário no que diz respeito a âmbito local, e sim de âmbito geral. Ok? Gente, a Argentina cria lei para reduzir sal nos restaurantes. Na Argentina, a lei agora é tolerância zero com sal em excesso, responsável pela pressão alta e problemas decorrentes dela, como derrames. As empresas devem produzir alimentos processados com 15% a menos de sódio do que usavam anteriormente. Além disso, os saleiros de todos os restaurantes do país foram retirados das mesas e só são oferecidos caso o cliente faça a solicitação depois de provar o prato. É uma boa medida, doutor Lúcio? Olha, essas medidas... Ou são radicais demais? Essas medidas de acordos com as indústrias farmacêuticas são uma orientação da Organização Mundial de Saúde, e o Brasil, inclusive, é signatário dessas orientações. Então, o governo brasileiro, ele também assumiu esse programa da Organização Mundial de Saúde, que é a redução das doenças crônicas não transmissíveis, que dentro delas está a hipertensão. E uma das linhas de ação é a redução do teor de sal nos produtos industrializados. Isso tem sido visto pela comunidade científica como uma medida absolutamente salutar. Acho correto isso. Porque o indivíduo não tem controle sobre isso, né? Ele só tem controle ao comprar ou não comprar. Ele não consegue discernir na hora de comprar tal e tal e tal elemento qual que vai ter mais ou menos sódio, apesar dessa informação estar no rótulo do produto. Mas às vezes é difícil fazer essa conta. Então, esse acordo entre os governos e a indústria de alimento é um acordo bem-vindo, e o Brasil também é signatário disso. Agora, medidas de restrição de liberdades é um pouco complicado. A gente precisa analisar isso muito mais no âmbito das políticas públicas e sociais do que exatamente da saúde. Por exemplo, o colega falou sobre o impacto do fumo na boca, e o cigarro não é proibido, por exemplo. É proibido em alguns lugares, para você não... Porque aí você não é questão de restrição de liberdade, é porque você pode adoecer outra pessoa que não optou utilizar o cigarro. Agora, em relação às questões individuais, a gente vive numa democracia, a gente tem que ver com um pouco de cautela. Mas tem outro vilão na história aqui, quer ver só? O adoçante artificial. Ixi! Pois é, mas assim, voltando para a questão da remoção do saleiro da mesa, isso é uma medida extremamente eficaz que você pode fazer na sua casa. Mas imagina se o governo baixar uma lei agora e disser proibido usar saleiro nas casas também. Qual que vai ser a eficiência dessa medida? Nenhuma. A eficiência da medida governamental, ela traz, é educar a pessoa para que ela saiba fazer boas escolhas. Então, as populações bem educadas, elas vão ter escolhas muito mais adequadas. Muito bom. Não dá para você dizer, olha, o álcool mata, o álcool é proibido ingerir, não é proibido ingerir. Agora eu vou te contar outra, que está terminando o programa, mas eu quero saber, quer dizer que adoçante artificial pode provocar cárie? Se o povo sumiu do açúcar, foi para adoçante, está dando tudo errado. Vamos lá. Você vê que as pesquisas, elas vão e vêm, né? Vão e vêm. A gente sabe, o que a gente sabe com certeza? A gente sabe que o fator primário, ou que a gente chama no meio acadêmico, fator etiológico da cárie é uma bactéria. Então, sem a bactéria não tem cárie, né? E essa bactéria, o nome dessa bactéria é um nome bem feio, chama-se Streptococcus mutans. Pela madrugada. Então, a bactéria, como é que uma bactéria sobrevive? Ela sobrevive num ambiente úmido e onde tem comida. É o lugar perfeito para ela se estabelecer, se multiplicar, se colonizar, enfim. A gente também sabe que a sacarose, que é o açúcar, é a principal fonte de alimento dessas bactérias. E o açúcar ele tem uma capacidade de fermentação relativamente alta.
Então, na cavidade bucal, quanto mais fermentado, né, o pH da saliva, quanto for mais ácido, é como se fosse, eu uso a comparação da piscina. Quanto mais verde, ela está mais ácida, tem mais bactéria. Quanto mais branquinha, ela está mais alcalina, ela está mais limpa. É a mesma coisa, guardadas as proporções biológicas, vamos dizer assim, da nossa cavidade oral. Então, a fonte nutritiva da bactéria é a sacarose. O adoçante, ele não tem essa sacarose, né? Ele é um produto, inclusive, industrializado. Agora, o que a pesquisa pode demonstrar é que, por meio de sobrevivência, a bactéria se modifica de alguma forma e ela acaba usando o adoçante como fonte de alimento, né? Não que ela também provoque a cárie, né? Ela vai dar alimento para essa bactéria permanecer nesse sítio, colonizando, né? E se nutrindo. Perfeito. Olha aqui, eu quero mandar um abraço para outras pessoas que participaram aqui conosco. A Lourdes, parabéns pelo seu dia. Queria saber se hoje qualquer assunto que se fala tem que procurar um psicólogo. Vera Lúcia que fala rapidamente, 30 segundos. Não é qualquer assunto. Assuntos que dizem respeito ao seu bem-estar físico, psíquico e emocional dizem respeito ao psicólogo. Muito bom. Eu quero aqui agradecer a participação do doutor Luiz Otávio Benatti. Tem algum site que a gente possa fornecer, doutor Luiz? Tem um site, sim. O site é www.benatti, com 2 T's de tatu, e de índio, www.benatiodontologia.com.br. Muito obrigada pela participação. Também da psicóloga Lourdes. Podemos deixar algum contato? Sim. O site da Faces, www.faces.edu.br. Muito obrigada. Parabéns pelo seu dia mais uma vez. Obrigada. E psicóloga também agradecer a